A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Boa noite, telespectador da TV Vila Velha. Estamos novamente aqui para o nosso encontro semanal, nesta terça-feira, para que a gente possa falar de política, do dia a dia, daquilo que acontece efetivamente na cidade de Ponta Grossa e que muitas vezes você não ouve em outros veículos de comunicação e que aqui a gente consegue tirar o biombo de determinadas conversas e de determinadas situações envolvendo o poder público. Eu vou fazer uma entrevista hoje com o Luiz Carlos Gorsinski, da Altrans. Além da Altrans, ele é membro do Conselho do Transporte Coletivo Urbano, tem um efetivo trabalho dentro dessa área em prol da comunidade de Ponta Grossa, principalmente dos usuários do transporte coletivo, com o meu xará, o Antônio Aguinel, que também vai falar um pouco a respeito de transporte coletivo, porque a gente trabalhou muito com isso na Câmara de Vereadores e eu acho que é um momento, principalmente agora do dissídio coletivo, em fevereiro, provavelmente, reajuste do transporte coletivo urbano, e isso tem que ser discutido, né? Até porque vamos falar hoje de transparência, né? Vamos falar de muitos assuntos relativos ao transporte coletivo urbano. Eu vou abrir, primeiro apresentando o Luiz Carlos, que abriu mão do seu descanso para dar uma passada aqui no programa, colaborar com o programa, falar um pouco a respeito de transporte coletivo. O Antônio Aguinel, que trabalhou muito na Câmara com a área de transporte coletivo, e eu acho que é o momento de a gente começar a discutir transporte, porque vai haver modificação para frente, nós vamos ter muitas mudanças. Eu acho que vai ter pauta para discussão, além de transporte coletivo, lixo, destinação de lixo daqui para frente, enfim, outros assuntos pertinentes ao poder público, água, né? Estamos mexendo na água. Lá em Brasília, teve um projeto de lei apresentado, uma medida provisória do Temer, aliás, o Temer fazendo a farra, né, no final do governo, uma verdadeira festa, né, uma lambança com projetos de lei, com medidas provisórias, que eu não sei não é interesse da população, mas tem alguém que está gostando muito desses projetos de lei. Alguns grupos econômicos, algumas pessoas estão comemorando. Nós, da população daqui do Brasil Real, infelizmente somos o alvo de todas essas matérias apresentadas na Câmara Federal pelo Executivo e vai ser tema. E como eu falei, o transporte coletivo é de uma importância ímpar para a sociedade. E eu queria começar perguntando ao Luiz Carlos, é transparente o transporte coletivo em Ponta Grossa? Eu digo o gerenciamento do transporte coletivo, sua operacionalidade, gasto, enfim, existe uma transparência ou ainda nós podemos dizer que existe a caixa preta ainda funcionando? Primeiro, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui no seu programa e poder contribuir com algumas informações inerentes ao transporte coletivo de Ponta Grossa. Primeiramente, quero deixar bem claro que o transporte coletivo ele passou a ser um direito social constitucional a partir da emenda constitucional número 90, publicada no Diário Oficial da União em 15 de setembro de 2015. E é um serviço essencial e é dever prestacionista do Estado. Quanto à questão do sistema operacional da empresa, realmente está deveras anacrônico, ultrapassado, urge a modernização. As reclamações dos usuários são cotidianas e frequentes, são muito prejudicados em questão de horários, questão de paradas excessivas nos pontos aguardando o transporte coletivo, não atende a demanda,
questão de qualidade e eficiência tende a desejar, consoante a lei. Outra questão é a questão da supremacia do interesse público, é um princípio implícito do artigo 37 da Administração Pública, da nossa Constituição Cidadã de 88, e infelizmente também a indisponibilidade do interesse público não é cumprido pelo poder público. Haja vista, por exemplo, os pontos na área central. Não é cumprida a lei, quer dizer, deveria haver pontos de parada e de embarque, no mínimo uma média de 400 metros. Se nós levarmos em consideração... Falávamos, inclusive, desculpe que interrompê-los, a respeito daquele conjunto habitacional, foi feita uma denúncia no Ministério Público com relação a essa distância. Era a Moreira? Não. Andorinhas. Andorinhas. Não, desculpe interromper, mas só para lembrar que isso é uma realidade mesmo. Isso na periferia, né? Mas eu quero mesmo eu quero enfatizar a questão na área central, sabe? Porque aumentou excessivamente o número de idosos, de pessoas deficientes, cadeirantes, deficientes físicos, deficientes visuais, auditivos, enfim, várias pessoas com necessidades especiais. Então, a distância entre os pontos é muito grande. Se nós levarmos em conta que do Bradesco até o Terminal Central são 800 metros, do Planeta Pé até o Terminal Central são 900 metros, do Planeta Pé até o Hotel Vila Velha, como quem vai para a região sul, né, olha a distância. Do Regente até passando no Shopping Mitaí, para na estância lá, olha a distância, são 6 quadras. Do Regente, em frente ao Regente até a Duque de Caxias, olha a distância. Outro ponto aqui, né, antes do viaduto ali, né, tem um ponto de parada ali, Santa Paula, enfim, os demais que vão para aquela região oeste lá, olha a distância, o ponto de parada ali, antes do viaduto, o próximo ponto é só lá na UPA. Então, não, dá mais de 1 quilômetro. Então, veja bem, esse sistema operacional é anacrônico, é completamente ultrapassado, quer dizer, prejudica o usuário. Eu sempre digo assim, uma escola existe em função do aluno, uma universidade existe em função do graduando. Sim. E o transporte coletivo existe em função do usuário. Se não tivermos usuário, não tem transporte coletivo. Aí diminui o IPK, reclama que diminui o IPK, por quilômetro, né, rodado, né, de passageiro. Então, mas por quê? Péssima qualidade, sistema operacional anacrônico, completamente ultrapassado. Então, urge uma modernização do sistema operacional. E o que poderia ser modernizado no transporte coletivo? O que você vê como modernização sem que influa no custo? Porque a gente sabe que a planilha, a empresa não abre mão do seu lucro. Ninguém abre mão 1 milímetro ali no que diz respeito às suas finanças. Sim. Então, como modernizar sem... na verdade, E que tipo de modernização nós poderíamos levar para a comunidade? Na verdade, o conservadorismo é muito forte em Ponta Grossa ainda, através do comércio, né? O pessoal acha que se modernizar o sistema, retirar, por exemplo, o terminal central, quer dizer, que é um mono, na verdade, daqui 10, 20, 50 vai ter que ser, né, retirado, porque atravanca o trânsito, concentra, né? O senhor é adepto daqueles terminais, daqueles mini terminais? Sim, também. Então, veja bem, se nós, no caso, descentralizarmos o terminal central, pode ser um ponto de passagem, não há necessidade de descer o final de cada... Sim. Ele ser parte de um sistema e não o fim do sistema. No caso, um terminal na Santa Paula, na região noroeste seria, né? Aqui na região norte, ali no Monteiro Lobato, né? E outra coisa, daí fica Alvaranas, Oficinas, né? Santa Paula, Monteiro Lobato, né? Então, um cartão temporal integração, com validade de 90, 120 minutos, né? Não vai morrer o centro, não vai, né? Então, as pessoas cruzarão os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, entende? Então, isso aí é modernizar, é viabilizar o transporte coletivo. Bilhete único, né? Então, agora, esse conservadorismo é muito forte em Ponta Grossa. Aquele bilhete único, Aguinel, que foi proposto pelo prefeito, que foi feito um carnaval, que sairia ali no Santa Terezinha, né? Me recordo até ali nas proximidades, pessoal que vinha, acho que do Gralha Azul. Afinal, aquilo funcionou ou ficou quais? Aquele, que você tem notícia que é só aquela linha que funciona, a integração.
Mas diz que estão tendo dificuldade, Tinha né? reclamações Algumas reclamações por conta sobre do... o funcionamento. Eu falei com uma pessoa, disse que tinha uma dúvida, não sabia se a pessoa tinha pago ou não tinha pago. Olha, estava havendo uma confusão muito grande, dependia do ponto onde você pegava o ônibus, você tinha dificuldade. Superlotação no ônibus, porque as pessoas, a maioria, vão para o centro da cidade. Daí saía de um ônibus e embarcava no outro, que já tinha uma certa quantidade de usuários e dava uma superlotação. Nós temos, por exemplo, ali a região do Lagoa Douradas, ali seria importante ter a integração, Laroca, porque ali as pessoas precisam deslocar para o centro, não tem como. Então elas precisam ir até o Varanas, depois se deslocar, embarcar em outro carro e ir para o centro. Então, o que o Luiz comentou, falta muito de fazer essas... Por que só lá no Galho Azul com Santa Terezinha? Por que só ali o teste? Por que não se expandiu para as demais linhas, se lá está funcionando? Então, o Dom Bosco também existe integração com Santa Paula. Então, a gente poderia facilitar a vida dos usuários. Eu lembro que tinha pessoas que tinham dificuldade. Às vezes ela tinha que ir para um determinado terminal para depois ela voltar para poder ir onde ela efetivamente gostaria de ir. Permita-me um exemplo. Pois não. Houve uma ida de pais, de alunos ao Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa, creio que há uns 2 anos atrás, revoltadíssimos, né, com o sistema operacional da empresa na questão de seus alunos poderem se locomover às instituições de ensino. Um exemplo, do Gralha Azul, e iam até o terminal de Nova Rússia, vinham até o centro para pegar o Ronda para descer no Beque de Silva. Justamente. Não, o senhor veja a dificuldade. O cara vai lá para um lado para depois voltar. É brincadeira, né? E os pais revoltadíssimos, porque o filho tinha que fazer o quê? Sair 5 horas da manhã de casa para chegar às 7 da manhã na escola. E a gente sabe da distribuição geográfica das escolas. Sim. A matrícula é de acordo com onde você mora, né? Então, tinha que haver dá a impressão que não existe um planejamento conjunto, né? Que as pessoas não se conversam, né? E é bom lembrar, né, senhor? O gerenciador do transporte coletivo é o poder público, através da MTT. A MTT é a gerenciadora. É uma autarquia administrativa de transportes, ela é administração indireta, ela é vinculada ao poder concedente, mas ela tem autonomia, tanto gerencial e financeira também. Pois é. Então, ela na verdade, ela passa muito por cima, né, das legislações vigentes, na minha concepção. Principalmente no artigo 37, questão de publicidade, questão de eficiência, na questão dos princípios de imprensa, como eu lhe falei. Né? Os 400 metros é óbvio. Né? Não é só 400 metros, também a prioridade do transporte coletivo. Não, a prioridade do transporte coletivo sobre o individual e o comercial. Isso não existe em Ponta Grossa. Isso está na 718, que é o Regulamento do Transporte Coletivo de Ponta Grossa, e também está na 12587, que é da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Está na lei federal. Não cumprem, simplesmente não cumprem. Pinto e bordo, passam por cima, né, desrespeito à Constituição, e o povo que paga. Né? Em outros países, a gente vê que o transporte público coletivo é óbvio que está acima do transporte individual de cada um. Né? Até no respeito, a gente vê pela saída do terminal, aquela faixa amarela que tem ali para que o ônibus saia do terminal e entre na continuação da Avenida Vicente Machado para entrar na Gomes Geraldo Pelanga. Ali tem que dar prioridade para o ônibus. Às vezes a gente vê o motorista buzinando e tem que haver uma conscientização por parte da população de que, como ele falou, Luiz, o transporte público está acima do individual. E do comercial. E o comercial. E tem que haver, principalmente, a conscientização da prefeitura disso. Do órgão gestor, que é instituído, né, por lei para gerenciar o transporte coletivo de Ponta Grossa. Mais do que as pessoas, é o próprio poder público. Que é o gerenciador. Posso contar uma passagem aqui? Há 2 anos atrás, 24 de junho, né, inclusive, quando houve a Guarda Urbana Municipal, né, teve empossado mais 195 homens, né, no seu quadro. Na guarda. Né,
nós estávamos também participando da conferência municipal da cidade, a sexta conferência municipal da cidade de Ponta Grossa, lá na Coronel Cláudio. E aconteceu um acidente aqui bem na entrada do Terminal Central, um midibus do Santo Antônio, estava 19 por hora, mas ele atropelou uma menina. Bem na entrada do terminal. Homem, precisa ver o caos que se transformou, porque envolve uma pessoa física e uma pessoa jurídica, né? Então, se imagine, paralisa tudo, tem que vir, fazer levantamento, não pode ser assim, né? Na base do acordo, né? Imagina o caos que se transformou aquilo ali. E outra coisa, aquilo ali é uma bagunça, vamos falar bem a verdade, o terminal. Ali você não sabe, é um negócio que tinha que ser organizado, de repente que a gente vê. Hoje mesmo, estava passando com a minha esposa e a gente falou, isso é erro do pedestre. Ele entrou dentro da canaleta, a mãe e os 2 filhos dentro da canaleta. E, sem brincadeira, não tinha área de escape ali. Se o ônibus vem para fazer a curva, para entrar no terminal, muito provavelmente aquela mãe vai ter dificuldade, de repente tem um filho correr. Então, não existe conscientização também da população e não existe medida protetiva, né, no entorno ali do terminal para evitar esse tipo de cruzar dentro do terminal. Enfim, ali tinha que ser melhor organizado a cobrança, não sei se é pela responsabilidade da empresa. O terminal é que muda um tanto, eu não sei se o terminal hoje é uma responsabilidade de quem? É da empresa, aqueles 200 e poucos mil que têm sido dados para a empresa? Não, na verdade, a questão de manutenção está por conta da empresa, né? Da empresa, da concessionária. Ela tem um plus que ela ganha mais de 280, hoje já deve estar mais. Né? Na planilha despesa com terminais, tem despesas gerais na planilha e que a empresa absorve na tarifa. Então, ela que está responsável pelos terminais. Permite me falar sobre uma questão, né, de extrema importância e alta relevância, a segurança pública. No terminal. Quando o nosso deputado federal agora, Leão Machado, era presidente da Câmara, ele fez uma lei, né, complementar, né, uma 718, na questão de segurança, até ela faz parte ela foi acrescida no artigo 6º, no inciso 20, guardas diuturnamente nos terminais. Diuturnamente. Até hoje não é cumprido. O secretário de Cidadania e Segurança Pública, Ali Guimarães Lovato, não cumpre a lei, infelizmente. Nós temos ali tráfico de drogas, nós temos ali surtos psicóticos, nós temos... Mas já dentro do terminal essa responsabilidade? Não, eu digo o projeto, a lei fala que é dentro do terminal. Diuturnamente. Está na 718, simplesmente ignorada. Já foram feitos vários ofícios, inclusive o ex-vereador aqui, Antônio Aguinaldo Batista, fez vários ofícios ao secretário. A própria MTT, né, solicita e realmente não é cumprido. A desculpa sempre era que havia um efetivo suficiente. Mas, a partir de 2016, houve esse acréscimo no quadro da Guarda Urbana Municipal, 195 homens. Quase que parou-se a Polícia Militar de Ponta Grossa, entende? Então, eu acho isso aí, no caso, é uma situação muito grande. Porque secretários, veja bem, são cargos em comissão, cargos de comissão e secretários também respondem... Mas só que entrar com um dever de fazer, aí ele vai ter que cumprir. Mas veja bem, nós temos a 3366, que é de 1981, essa lei ela dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa. Então, ali nessa lei está elencada os direitos, os deveres e as responsabilidades. O que é a responsabilidade? Responsabilidades por danos a terceiros. Então, você veja bem, em sendo cargo em comissão, sendo secretário, ele também responde perante essa lei. Ele pode responder administrativa, civil e penalmente, né, na questão dessa responsabilidade. Mas não é só entrar com uma ação de dever de fazer, se existe uma lei... Está na lei. Sim, existe a lei. Está na lei. A lei não é cumprida. Simplesmente ela é menoscabada. Menoscabada na acepção da palavra. O Ministério Público vai ter que entrar com um dever de cumprir aí, de fazer, que
você tem lei, tem que ser cumprida. Diuturnamente. É o que está no texto da lei. Artigo 6º, inciso 20. Artigo 6º, inciso 20 é a Lei 7.018/2002. É bom isso. É bom porque tem que entrar com uma ação e... Eu sou legalista, né? Eu trabalho com a verdade e com a lei, né? Aí a gente tem de questionar, tira o pessoal da zona de conforto, suscita a malquerença por querer o bem da população. Nós trabalhamos em defesa do usuário. Estamos com um problema de segurança pública. Sim. Se tem um texto legal, está lá na 7.018 e não está sendo cumprido, tem que se fazer cumprir. Nunca foi cumprida. O Ministério Público tem que entrar, ou um particular tem que entrar, alguém tem que entrar. A própria Trans não pode entrar com uma ação do dever de fazer aí, porque se existe lei, ele não está fazendo, tem que fazer. E a responsabilidade é dele. Em possíveis danos a terceiros, a responsabilidade vai ser do secretário de Cidadania e Segurança Pública, independente de quem ocupa o cargo. Sim. Não é verdade? Até porque está lá no texto da lei. Sim. Eu tenho muita dúvida também, e é bom vocês que estão aí, que estão trabalhando nessa área, ponto de ônibus. O Ponta Grossa é horrível. Os pontos de ônibus... Ponto de ônibus, passeios, as calçadas esburacadas. Por que não melhora? Nós tivemos um aumento de idosos, agora você fica bobo. Se você frequentar o Terminal Central, que nem eu, né, frequento diariamente, eu vivencio os cotidianos, né, do transporte coletivo Ponta Grossa, em várias áreas. Eu vou ter que contar um dado. Eu estou fazendo um levantamento lá. 37 mil pessoas estão acima de 65 anos ou mais em Ponta Grossa. Então, e alguns com qualidade de vida e outros não. A maioria não. Então, você veja bem, devido a esse excessivo número de idosos, se você frequentar o Terminal Central, você vai ficar embasbacado, sabe, de tanto idoso. Né? Outra coisa muito grave ali, já até falei com o diretor da BCG, o Luciano, nós estivemos lá visitando a BCG, o Conselho esteve visitando, a questão de acessibilidade ao transporte coletivo do idoso. Os degraus, Laura, para você ter uma ideia, eu peguei o metro, fui lá medir, 28 e 30 centímetros. Muito alto para uma pessoa de idade. Não, é um absurdo. Tanto para adentrar o coletivo quanto para descer o coletivo. Outra coisa, normalmente os coletivos eles não param nos pontos na beira do meio-fio, para diminuir a altura. Às vezes eles param no meio da rua, como a rua é cortada em declive, você imagina a altura. Quantos tombos as pessoas já levaram? Na beira do barranco. Então, isso aí é uma responsabilidade muito grande. Daí o Luciano, não, nós podemos fazer até um design diferente e tal, né, aplicar a modernidade e tal, na nova compra de ônibus, né, que eles encomendam. Mas vai alterar a planilha, vai encarecer a planilha. Mas escuta aqui, uma vida. Por isso que eu digo, né? Cada vez que a gente fala em modernidade, cada vez que fala, cadê o capilé? Tem que botar gás na Coca-Cola, senão não funciona. Né? É a tal da planilha do transporte. E isso cai no bolso do trabalhador. Você parece que falou que está diminuindo a população transportada? Eu, assim, sei lá... Você acredita nisso? Não, Adinel, você também, eu quero ouvir você. Não, eu não acredito, sabe por quê? Porque a população de Ponta Grossa aumentou, a cidade se esparramou perifericamente, já estamos na periferia da periferia, né? Sim. Ponta Grossa é um dos maiores perímetros urbanos do estado do Paraná. 37 quilômetros de uma ponta a outra. Então, é um absurdo, do leste a oeste, 37 quilômetros. Nós estamos também participando do novo plano diretor de Ponta Grossa, né, que vai ser... Mas está saindo agora? Para estar pronto até março do ano que vem. Nós participando de várias oficinas técnicas, né, tanto aqui na Associação dos Engenheiros e oficinas comunitárias também, nós participamos. Inclusive agora vamos ter uma agora no próximo dia 17 aqui na Casa da Cultura, né? Então, sintam-se convidados já, né? Adiantou, então, porque aquela empresa tinha falido, né? A Orbitec, né, encampou e está fazendo, apesar do preço, mas está fazendo, mas tem muita coisa ainda para ser, né, realmente colocada, né? Então, nós tivemos uma participação realmente intensa, né? Porque a gente vivencia os cotidianos, a gente sabe, né, dos problemas que o povo passa, sabe? O que eu questiono sempre, o que é o tecnocrata? O tecnocrata, ele só vê planilha e Excel na frente.
ele não tem uma visão holística e humanística do sistema. Ele não vivencia os cotidianos, ele não sente na pele o que o povo passa, a dor do povo, né? Então, para ele o que interessa ali é né? O papel resolve tudo, e não é assim. Na prática não funciona. E nem eu participei em escolas estaduais de vários projetos políticos pedagógicos, né? Confecção, né? Elaboração de vários políticos pedagógicos, e na verdade é coisa mais linda no papel, mas na prática é completamente diferente. E assim é no caso dos técnicos. Eles colocam no papel, mas na verdade na prática não funciona. Eu convidei várias vezes, né? Eu convidei o prefeito, convidei o presidente do conselho, convidei o presidente da MTT, né? Os coordenadores de tráfego, venham conosco, venham participar conosco, venham vivenciar uma semana, os vereadores também, uma semana, né, o transporte coletivo de Ponta Grossa. Eu quero ver que nota que vocês dão. Ah, porque Ponta Grossa é um dos maiores transportes coletivos que tem no país. Não é verdade. Não é verdade. Venham vivenciar. Mas tem coisa pior também. Não, eu sei. Mas eu penso assim, cada cidade tem um contexto Digamos diferente. Que nós estamos ali mais ou menos. Mediano. Mas cada cidade tem um contexto diferente. Assim como cada escola tem um contexto diferente. Agora, a gente nunca pode tomar como base o ruim, a gente tem que tomar como base o bom. O que nós queremos? Qualidade. Qualidade pelo melhor preço. E eficiência no transporte coletivo. Porque a partir do momento que tivermos qualidade e eficiência, automaticamente o povo vai voltar a usar o transporte coletivo, pelo amor de Deus, né? Então, eu queria que você vivenciasse, mas vá vivenciar mesmo, uma semana. Né? Deixa eu te contar, nos outros países, o uso do transporte coletivo é um negócio fora de série. Por exemplo, em Nova York, você usa só metrô ou outro tipo de transporte público. Não compensa ter um carro, né? A gente tem que valorizar. Até conversávamos com a Guinel sobre transporte alternativo, a gente se utilizar mais e também partir das pessoas, né? Porque é um mecanismo tão complicado quando a gente fala de transporte coletivo e as pessoas às vezes as pessoas têm muita dúvida. Mas por que não põe ar-condicionado, televisão nos ônibus? Por que não... Porque tudo impacta, né? Volta para aquele negócio do custo, a mola mestra da humanidade ainda continua sendo o dinheiro. O quanto custa determinada ação, o quanto custa determinada mercadoria, né? Confiança, dinheiro é confiança. A gente vê... E obviamente, este transporte alternativo que veio, como Uber, como outros transportes, também impactou, na minha opinião, na planilha do transporte coletivo. Porque a pessoa que podia estar se deslocando de ônibus, às vezes se desloca num veículo de Uber ou outro aplicativo que não está regulamentado. Eu fui muito criticado, porque diziam assim, você está querendo regulamentar... Não, até pelo contrário, já está regulamentado o transporte coletivo, né? Com concessão no transporte de passageiros e na placa lá do taxista, né? Estava o negócio funcionando. Mal, agora entrou, mas ele descompensa. Quando entrou o Uber, descompensou os dois, obviamente. Não que eu não sou contra o Uber, ponto. Eu só acho que, como tinha uma regulamentação, quem entrou fora dessa regulamentação levou vantagem, pelo fato de não estar dentro de nenhuma regulamentação. Ou desregulamenta tudo, ou regulamenta tudo. Nós não podemos ter uma meia regulamentação, a não ser que seja uma meia regulamentação que funcione para a população como um todo. Agora, que mexeu com o transporte coletivo urbano e com a planilha, eu não tenho dúvida disso. Porque muita gente que... mas o cara não ia de ônibus. Será que não ia mesmo? Será que ele não ia? Ou ia de táxi? É claro que a população transportada ali... E cada vez mais, quando melhora o financiamento para a aquisição de uma motocicleta, de um carro... O cidadão migra para o transporte, subiu o combustível, ele volta para o transporte público. As dificuldades de estacionar no centro, é mais vantagem o transporte público.
Então, a cada solavanco, o comportamento da população em relação a isso. Por isso a necessidade de um planejamento, tem que haver um planejamento. Modernização do sistema operacional da empresa. Isso. Então, você veja bem, nós temos em Ponta Grossa 205 mil carros, segundo o presidente da MDT, Roberto Vissari, pagando IPVA em Ponta Grossa. Isso é bom, 50% vem para o município. Sim. Né? Mas nós temos 25 mil forasteiros. Então, em verdade, são 230 mil carros. Se imagine nesse trânsito caótico, a nossa topografia é terrível. Né? Não, é terrível. Né? Então, se imagine o caos disso aí. Né? Então, nós temos uma média de um carro para um habitante e meio. Não é mole que é mais. Então, não tem condição. Então, se não houver uma modernização do sistema operacional da empresa, canaletas exclusivas para os ônibus, né? Essa descentralização do terminal central, isso ali é mono. O centro não vai morrer, o comércio não vai morrer se houver o cartão temporal de integração. O pessoal vem no centro, vai, faz o que tem que fazer e, né, e se desloca, normalmente. Né? Mas o conservadorismo tomou conta. Né? Aquele esquema BRT lá do Lerner, aquele esquema que foi implantado, inclusive em outros países da Europa foi implantado, onde cada ponto se torna praticamente um terminal, né? O fluxo de veículos é diferente dessa concepção. Nós poderíamos ter mini-terminais, né, no caso. Né? Esses mini-terminais, então, com os tubos, absorveria, né? Isso. Né? E paga royalties, sabia, Guilherme? Não sabia do royalties. Paga royalties para os escritórios que inventaram o sistema, eles recebem. Me parece que era o escritório do Jaime Lerner, um dos... Que recebe? Recebe pelo sistema e pela implantação do sistema. E vários países utilizam do BRT. Não digo implantar um BRT, mas como você falou, dar modernidade, né? Trazer modernidade para o sistema. Não, tem que modernizar, é um sistema anacrônico, é ultrapassado. Você veja bem, outra coisa, tudo o usuário paga, tudo impacta na planilha. Se arrebentar uma campainha, o usuário que paga, se quebrar um vidro, é o usuário que paga, se arriscarem o ônibus, é o usuário que paga, tudo, né? Tudo é o usuário que paga, tudo vai para a planilha. Sim. Né? Tudo impacta na planilha. Quer dizer, a manutenção. Mas você acha que a empresa ia pagar dela? Não, esse é o problema, Então, o deles é deles, o do resto é... Nós, na verdade... Se eles puderem, eles tiram mais ainda, né? Se eles puderem. Essa escrituração contábil da empresa, nós tínhamos que ter uma auditoria. Nos últimos 5 anos, mas uma auditoria pente fino mesmo. Fazer uma auditoria, só que uma auditoria é caríssima. E essa aqui do Tribunal de Contas que esteve na empresa, então, tem algum resultado? Mas nós precisamos de uma auditoria. Eu vejo que poderia haver um trabalho, eu não digo de uma consultoria, mas por que o próprio setor da prefeitura, a controladoria, não poderia revisar a documentação? De repente, é um ano, né? É uma contabilidade de um ano. Talvez um levantamento maior de 5 anos para deixar em dia e depois a cada ano revisar o material recebido. Porque a planilha é o planejamento, a contabilidade é o executado. A gente só vai saber o que foi executado efetivamente com a contabilidade e não com a planilha. A planilha é uma previsão e é uma previsão até meio grosseira. Porque se você pegar isso daí foi criado há muito tempo atrás. Foi criado pelo GIPOT, que era um grupo interministerial que se reuniu para fazer tarifa no Brasil inteiro, portuária, transporte coletivo, intermunicipal, interestadual. E o modelo também pode ser revisado. Porque para a empresa a melhor coisa do mundo é comprar ônibus novo. Com certeza. Ela ganha por remuneração do capital aplicado, é melhor do que ela pegar o dinheiro dela. Eu tenho 1 milhão aqui, eu vou comprar um ônibus ou vou aplicar no fundo de investimento, na poupança. Na poupança eu nem vou falar, porque eles não aplicam em poupança. Não, rendimento não é muito pouco. É muito pouco. Então o que ele vai fazer? Ele vai aplicar ali, dá 17%.
é melhor, cada vez que ele vai, eu vou renovar a frota, aplico na frota. Por falar na compra, na aquisição de ônibus, né, a vida útil dos ônibus Ponta Grossa são 10 anos. 8 e 10, né? Não, 10 anos. Mudou tudo para 10? Era 8, 8 e Tudo 10, para 10 né? agora. Mudou tudo para 10. Tá. Então é o seguinte. Deprecia, findou 10 anos, ele está... Ou fica a empresa, ou o prefeitura adquire, ou fica a empresa, e a empresa pode... Ela paga o saldo, né? só do... Tá. Então é o seguinte, se nós conversarmos com o corpo funcional da empresa, na verdade quem é que executa o serviço, né, o sistema operacional da empresa, né, junto com os usuários, né, devido à topografia, né, e a difícil locomoção dentro do trânsito de Ponta Grossa, a vida útil dos coletivos se resume a 6 anos. 6 anos. Aqui em Ponta Grossa. Isso, não passa disso. Eles estão renovando com quanto tempo? Não, 10 anos. 10 anos. Que nem agora serão, deverão sair de circulação 46, cara. 46. Que já completaram 10 anos. Vão completar 10 anos. Mas eu questiono uma situação, o seguinte. Mas ele fica eu conversei com 10 anos? Isso, eu conversei com o Fernando Bueno, que é chefe de divisão de transporte urbano da MTT, e então ele falou, senhor Luiz, que nem agora, chegou, o ônibus aguentou 17 carros agora em 2018, né, vai vencer em 2028. Não é assim, você não pode fazer uma adição 2018 mais 10 2028. Você tem que começar contando o ano operacional do coletivo. Então, 2018, 19, 20, 21, 22. 5 anos. 23, 24, 25, 26, 27. Então, é até 2027. Então, na verdade, o modo como eles fazem a conta, então, está circulando 11 anos e não 10. Porque eles somam, eles fazem uma adição. E o que tem que contar é o ano operacional que inicia o coletivo, quer dizer, quando ele começa a operar. Mas não é somar, entende? Mais 10 anos. Para eles, o mais vantajoso, quanto mais eu compro o ônibus, melhor é. Por que é melhor? Porque eu remunero o capital e eu tenho a depreciação em conjunto. Eu não consigo entender. Mas ele poderia ter um dinheiro e aplicar no outro. Mas tudo essa renda, ela é muito grande, o valor, o percentual de cada um. Então, eu gostaria até, não sei se é possível isso, ver se a renovação está acontecendo, como o senhor falou, dentro dos 10 anos. A renovação da frota, acredito que esteja acontecendo o término antes da vida útil do ônibus. Não. A renovação, eles esperam vencer realmente eles os 10 anos. Esperam em termos, né? Mas é aquilo que eu lhe falei, né? Nesse cálculo. Né? Mas aqui nem agora, vai vencer 46 ônibus, daí 30 ônibus já foram encomendados pela BCG. Faltam 16. Estão querendo jogar esses 16 para o próximo ano, que vai vencer mais 15 em 2019. Então, daí seriam 16 desse ano que está vencendo, não seriam comprados, e mais 15 para vir. Daí uma depreciação, daí, em vez de 10%, de 5%. Seria esse mais ou menos Agora, isso tem que ser legalizado pelo prefeito. E o pessoal também é contrário, e o próprio prefeito também é contrário, porque a Altrans foi contra. A Altrans posicionou-se terminantemente contra, fez questão de constar em ata, né? Essa questão, essa por quê? Manobra, porque prejudica o usuário. Se com 10 anos os ônibus estão sucateados, né? Se você conversar com qualquer motorista, eles têm horror de trabalhar com ônibus caindo nos pedaços. Então, me conta uma coisa. Estão dando manutenção? É a pergunta que eu faço. Porque, obviamente, nós estamos dentro da folha de pagamento, nós pagamos a oficina, tudo. Nós pagamos. Existe uma manutenção periódica, é feito o checklist, é dada manutenção para que ele dure 10 anos com qualidade. Esse aqui é o problema. O próprio motorista, né? Outra coisa, aumenta, por exemplo, assim, um ônibus, vamos supor, está vencendo o tempo, né, da vida útil, né? O motor ele canta, sabe? Decibéis é 80, 90 decibéis, quer dizer, né? Então, são uma série de contingências que não tem qualidade, não
Não tem. E coloca em risco a incolumidade física do usuário. Criança, adolescentes, idosos, por quê? Né? Acabou a vida útil, mas está rodando, por quê? Porque está dentro. Então você acha que tinha que ser menos tempo? Não, o próprio motorista fala, é 6 anos de vida útil. 6 anos, não passa disso. Daí o resto já é, sabe, é complicado. Pode conversar com o pessoal da empresa. Eu converso com todo mundo, converso com o coordenador de tráfego, eu converso com o motorista, converso com o usuário. Entende? Eu vivencio o cotidiano do trabalho com o Mas eu pergunto, você acha que com 6 anos, mas você sabe qual é o impacto que vai dar nisso? Pelo amor de Deus, né? É estrondoso, né? Mas pela própria topografia, pelo próprio relevo do Ponta Grossa. Né? Então, assim, é muita marcha, né? Entende? Vai tudo para fita, né? É complicado. E me conta uma coisa, nós estávamos falando de ponto de ônibus e não vão melhorar os pontos de ônibus aqui, né? A deficiência de ponto de ônibus é incrível. Olha, sabe? não, cobertura. horrível. Me dá dó do povo No relento, dia na de chuva. Não tem proteção nenhuma. O dia que está o sol A quente. distância entre pontos também é um absurdo. Um absurdo. Tem lugar que não tem nem ponto. Não, o responsável é o chefe de fiscalização, Eduardo Lemes, lá E o que o Eduardo fala? Ele fala que não pode remanejar os pontos, porque do negócio Mas estão prometendo ponto que faz desde que eu me conheço. Não. Por exemplo, Então, na verdade, com uma média de 1.500 a 1.800 pontos. Está faltando. 1.500 a 1.800 1.500 pontos de ônibus, 1.800 pontos de ônibus. Isso é muito sério, sabe? Agora, vamos ver, com esse novo plano diretor, na verdade, está feito um levantamento, um pente fino, sabe? Tomara que realmente venha à tona esse problema. Agora, eu estou muito triste, porque com quem a gente conversa é a falta de planejamento e de organização do poder público. O pessoal foi jogado lá em Varanas, e eu estou falando isso Havia o estado determinado de Varanas lá, até houve uma reclamação civil, né, da nossa coordenadora de eventos, a Patrícia Batista, né? Então ela botou a boca no mundo. O banheiro aberto das mulheres ali, todo mundo olhando, sondando pelo espelho, né, a marmanjada, pô, isso é uma falta de respeito, né? Então... E ali precisa ampliar aquele terminal, Laroca. Nossa, Não, a região do Varanas, né? E daí a prefeitura foi lá e construiu acho que deve ser eu não lembro o que tem lá. A prefeitura acabou de construir lá do lado do Mufato, que poderia ampliar o terminal de Varanas. Então, você chega ali, Laroca, no horário de pico, que é alta demanda ali, os ônibus intermediários começam a funcionar, fica aquela fila, um esperando o outro sair do calço, de parar para o outro poder chegar, poder dar embarque e desembarque. Então, você veja um terminal... E ele está acanhado ali, não está? Tá. Não, super acanhado, né? Infelizmente. Porque mais uma plataforma, inclusive falei no conselho, né? Essa questão de um projeto de aumento, mais uma plataforma, né? Para abrigar, aumentou 7 linhas lá. 7 linhas. A região de Varanas, existem então, vai por aonde? muitos conjuntos habitacionais saindo lá. Sim, é acanhado. E eu, quando eu estava lá, Laroca, junto com você na Câmara, eu cobrei, mandei indicação e, nossa, o que eu solicitei para ampliar o terminal? Não, o Poder Executivo desse atual prefeito não deram ouvido. Mas não deram ouvido. Vamos para um comercial rapidinho, depois eu vou contar com a Guinel aqui, uma situação do Varanas, que aconteceu, a falta de planejamento do atual governo. Mas o comercial é bem rapidinho, a gente volta e eu já volto com a Guinel aqui para explicar um pouco do problema do Varanas e o motivo que isso está acontecendo. Estamos novamente aqui, programa Laroca Neto, na sua TV Vila Velha, e voltando ao assunto aqui, transporte coletivo. Estamos com o Luiz Carlos Goscinski, com o Antônio Aguinel Batista, meu xará, Antônio, eu sempre chamo de Aguinel, mas eu esqueço que é xará, né, Antônio. Mas, Aguinel, eu tive um depoimento de uma entrevista que a gente fez com a Maria Isabel Vieira, que era chefe do Núcleo de Educação da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. E ela, falávamos a respeito da região do Varanas, e havia muita reclamação, principalmente dos alunos do ensino médio, aonde estudar lá em Varanas. Apesar de que nós temos
General Sampaio, nós temos General Osório, nós temos ali o Nossa Senhora da Glória, no Pitangui, né? O Borel, um pouquinho mais próximo, né? E havia uma reclamação muito grande do pessoal do Varandas. Eu fui conversar com ela a respeito, e ela falou, olha, Laroca, essa demanda não estava planejada. Eu falei, mas impossível, uma demanda dessa não está sendo planejada. Há muito tempo sabe-se que estão construindo as casas na região do Varandas, Costa Rica, enfim, todos os núcleos habitacionais, cresceu muito Varandas. E nós conversamos com o reitor, ele esteve aqui a semana passada, e ele contou que vai ter uma... Não é módulo, eu tenho que me educar, é uma companhia da Polícia Militar instalada lá, porque a criminalidade aumentou assustadoramente na região do Varandas. E ela, Maria Isabel Vieira, falou, Laroca, por mais que tenham construído, nunca perguntaram para o Núcleo Regional de Educação ou apontaram qual demanda eles teriam de ensino. Ou seja, se procurar, não encontram ofício nenhum, porque nós não recebemos, nós não sabíamos da demanda. Existe uma coisa oficial e oficiosa, né? Você saber que vão construir lá é uma coisa, agora mandar um ofício, pedindo um planejamento, saber da dificuldade, entrar em contato para que os órgãos públicos possam montar uma dinâmica, né? Não aconteceu nada disso. Por isso que vocês estão tendo uma dificuldade enorme na região do Varandas, justamente pela falta de planejamento, organização e diálogo entre os órgãos do poder público. Você falou do plano diretor, né? Isso é parte do plano diretor, é parte do planejamento, né? A gente sabe que o Aldo Bond, a escola, está sofrendo, né? Toda a região, onde é que estão estudando as crianças, Aguinel? O ensino médio ali, o primeiro ciclo, o segundo ciclo, estão aonde? Ali, Laroca, tem pais que vieram de todas as regiões de Ponta Grossa e que foram morar nesses conjuntos habitacionais. Alguns deles acabaram tendo que deixar os seus filhos estudando nos próprios colégios que já estudavam, ou seja, aí dificultando a vida dos seus filhos, porque tem que pegar ônibus, como diz o Luiz, saindo muito mais cedo de casa, para ter que estudar do outro lado da cidade, porque no colégio estadual próximo, que deveria ter vaga, não tem, por conta dessa falta de planejamento, que você bem frisou, falta de planejamento. Fizeram os conjuntos habitacionais, sabiam a data que ia entregar para as famílias e que teriam filhos que precisariam de vaga em escolas estaduais, e não ou implantaram uma escola no local. E quando estadual. A gente fala em aparato público, não estamos falando só em escola, é posto de saúde, escola, transporte coletivo, vamos lá, pode falar. Vamos tomar como exemplo Costa Rica. São Costa Rica 1, 2 e 3. Panamá, Londres e Lagoa Dourada. 6 núcleos, você imagine. Mais de 10 mil pessoas. Uma saída só. Uma. Você imagina se causa... Imagina se causa um problema. Periferia da periferia. A deriva da administração pública. Isso é irresponsabilidade. E lá está tendo problema. Teve problema no transporte coletivo, não também. Teve? Nossa, muito lá sério. Tem. Muito sério, né? Exatamente nesse criminalidade, transporte coletivo, problema da educação. Mobilidade urbana, que seria a nova saída lá, né? A nova saída. Quando o trilho que atravessa também tem coisa mais antiga ali que atrapalha o trilho ali, quando o trem passa naquela região, ali é outro. Verdade. Para tudo. Para tudo. E não tem por onde você sair. A hora que o trem está ali, você não tem outra rota de fuga, a não ser você ter que dar a volta todo lá pelo terminal de Varandas para tentar acessar lá o TFPR. O tamanho da volta que você dá para escapar do trilho. E está saindo mais um conjunto habitacional ali. Dois. Um lá no São Martim e outro lá vizinho do Costa Rica. O vizinho do Costa Rica, tem mais 2. Estamos falando do que? Mais 1.000 e poucas casas? Nós estivemos agora na unidade de saúde lá, realizando pré-conferência. Nós vamos ter a Conferência Municipal de Saúde agora em Ponta Grossa,
29 e 30 de março, Aham. agora no ano próximo vindouro. Então, esse ano estão sendo realizadas pré-conferências e nós estivemos lá, sabe? Então, a situação lá realmente é precária. A gente, né, vivenciou, né, a triste, questão da saúde, imagina o transporte coletivo, enfim, mais de 10 mil pessoas, né? A deriva. A deriva, né? De uma falta de planejamento, né? De saúde, de transporte coletivo. Quer dizer, larga lá e se vire. Pois é. E o plano diretor, agora, está se falando nisso, Luiz? Como é que estão falando a respeito? Não, sim, está sendo analisado todas as questões, né, dos bairros, tudo, né, várias áreas. Está feito um levantamento, sabe? Geral. Geral. Agora, vamos ter agora dia 17 agora de dezembro, agora era para ser 17 agora... de dezembro vai ter uma... Era para ser agora dia 10, no início do... Na verdade, nós estamos atrasados, né? Já era para ter sido apresentado em 2016. Já venceu o plano, né, diretor não, do município, né? Aquele plano inicial eu participei de alguns e tal, mas parece que deu problema com a empresa, né? Que estava realizando o trabalho. Então, agora sim, ano passado foi contratada a Orbitec, né, de Curitiba, até comecei em trabalho. Não vou entrar no mérito do preço, mas realmente... Meio caro? Meio. Quanto? Eu não vou entrar no mérito, né? Então, não é público o preço? Tá na licitação. Só por curiosidade? É só verificar. Foi licitação? É, licitação. Foi licitado. Mas, de qualquer modo... Quanto? Só não. Mas saiu no Diário Oficial. Saiu no Diário Oficial, é público o valor? Mas é só verificar lá, tem transparência, né? Só verificar o valor da licitação. Como é que é o nome da empresa? Urbitec. Urbitec, onde é que é? De Curitiba. De Curitiba. Então, mas o trabalho é muito bom, sabe? Então fiz amizade com várias... Mas eu não gostei que é salgado. Você fez uma cara de que é salgado, pediu. Aparentemente sim, né? Bom, para quem paga é bastante e para quem recebe é pouco, né? Então sempre é assim, né? Então, mas no poder público tem que saber quanto tem que ser o justo. O poder público tem que ser o menor preço, é o que interessa, né? Qualidade e preço. E o Laroca comentava bem a respeito dessa falta de vagas, e lá na região de Varanas, do Colégio Estadual, quando nós estávamos na Câmara, Laroca, nós votamos um projeto de lei que uma área da Vila São Martim era para ser construído um colégio estadual. Colégio estadual. Lá no São Martim. Eu até não entendi muito no momento lá, Laroca, porque era uma área que as pessoas usam para lazer e esporte lá no São Martim. E por ser afastado de várias vilas. Aí eu falei, mas como que você vai colocar um colégio estadual numa vila que ela já faz o limite periférico do município? Geralmente você tem que tentar centralizar o máximo para que mais outras vilas consigam ela tem que estar numa posição estratégica. E nós votamos lá, aprovamos esse terreno para que fosse passado para o Estado, para construir a escola. Até hoje, nada. E foi passado, né? E foi passado, o município passou para o Estado. Agora, a secretária do núcleo dizer que desconhece, né, que não tem o planejamento, a gente fica abismado de realmente não ter essa conversação entre o município e a Secretaria de Educação, né? Do Estado. Do Estado, né? Porque o ensino médio é responsabilidade do Estado. Por isso que eu digo, às vezes falta diálogo. Pode até estar, de repente, ter sido planejado, tudo, mas não foi notificado. Como diz você, se for vasculhar, não vai encontrar um único ofício solicitando a implantação. Nós vamos implantar tal. Como é que está a demanda? Dá para colocar dentro do orçamento do Estado? Quando? Até porque demorou tempo para ser construído. Tinha tempo hábil para esse aparato público ser feito no momento correto. Tanto é que o próprio espaço das empresas que construíram destinaram espaços públicos para a construção do aparato, posto de saúde, isso é lei. Está dentro do texto legal, tem que ter toda a infraestrutura. O próprio Minha Casa Minha Vida, o programa em si, obriga certas, dependendo do número de casas, não só separar, mas dependendo do número de casas, até dar o posto de saúde construído, dependendo da situação. Infraestrutura tem que ter. Tem que ter infraestrutura. Então, eu não sei por que não foi feito. E jogaram as famílias lá e, obviamente, a criminalidade aumentou, busca pelo emprego, a dificuldade. A gente sabe que o pessoal está sofrendo muito. Essa que você mencionou da dificuldade da busca pelo emprego, Laroca, a gente vê muito nas ruas.
os gestores ambientais, que são os catadores de reciclagem com carrinho. A gente vê muito. A economia solidária também tem Mas funcionado me bastante. conta uma coisa, você que é no conselho, aquele vale transporte do Divo que ele ia dar de graxa lá para os trabalhadores desempregados, como é que ficou aquilo lá? Que saiu ou não? A MTT até agora não regulamentou, pelo jeito? Pois é, mas é que quem ia pagar era o trabalhador, o próprio trabalhador desempregado ia pagar. Sai do lombo de todos os usuários. Sai do lombo de todos os usuários. A não ser que fosse um programa social da prefeitura, onde ela pegasse o dinheiro do caixa dela lá e fosse lá comprar o vale transporte e fizesse a distribuição. Que eu acredito que vai ser nesse da Feira Verde, né? Que eles mandaram para a Câmara aprovar lá que é o Vale Verde. Ah, né? eu passe verde. Mas não tem nada a ver com... Não, na verdade com o do trabalhador, que foi aprovado na Câmara, né? Aprovado na Câmara. Para quem está desempregado... Eu dizia, olha, e quantas vezes nós vimos isso, porque ia onerar o trabalhador, não se propôs isso. Né? Você sabe, Laral, que é o que... Porque essas gratuidades é meio complicado. Eu acredito que o prefeito, para agradar o Divo, para não ir contra o Divo, sancionou e agora a autarquia segura. Aí, ou seja, uma coisa que está aprovada, mas não se efetiva. Ali foi um rolo. Não se efetiva. Implantar e implementar, né? Não adianta, mas não era para implementar, era só para aprovar. Só para agradar o vereador lá. Mas olha, vou dizer uma coisa para você. Mas tem que ter um prazo. Ali, a gente vê, sabe, a dificuldade do povo de contando moedinha no povo para pagar uma passagem, cara. Olha, é brincadeira. Então, 3,80, nossa, a empresa que não, é acima do negócio, né? E quer mais, né? Então, é complicado, a pessoa não usa empatia, não vê o lado humano. É aquilo que eu falo, não tem uma visão holística e humanística das possibilidades. Muito egoísmo. Tem pessoas... né? Então, veja bem, o que eu questiono muito também é a administração pública não deve gerar lucro, né? Mas isso é um problema sério agora aí, na questão do bloqueio dos 5 mil... eu lembro, ficaram na fila. Uma exposição horrível. De estudantes, né? Então, veja bem, uso indevido, houve uso indevido, por causa de uns, outros pagam. Mas o modo como eles agiram, sabe? Bloquear 5 mil cartões de vez com uma logística e um corpo funcional insuficientes para atender a demanda gerada. Isso gerou caos. Pais tendo que largar dos seus compromissos laborais para ir lá tentar liberar, desbloquear o cartão. Outra coisa, a MTT, ela recebe das escolas municipais, estaduais e das universidades calendários escolares. Só que nós tivemos problema. As férias eram para ser 3 semanas de férias. Em verdade, se resumiram a uma. Por quê? Houve a greve dos caminhoneiros. As atividades escolares foram procrastinadas, né? Então, quer dizer, eles não levaram isso em conta. Outra coisa, na lei consta lá, a empresa tem que fazer relatórios diários para a MTT de uso indevido de cartões. Sim. Diários. Outra coisa, devido à hipossuficiência do cartão do estudante, não é o estudante que tem que provar que estava na escola. A MTT tem que verificar a frequência do aluno na instituição de ensino. Está na lei também. Então, o uso indevido de cartões simplesmente bloqueia e pronto. Mas o que eu achei horrível, Luiz, foi a exposição daquelas pessoas na fila. Não, mas não é só isso. Disseram assim, fizeram coisa errada. Daí passa a TV e filma aquele povo. Quem estava na fila fez coisa errada. Isso não pode acontecer. É uma coisa muito grave que aconteceu, sabe? Porque, veja bem, eu conversei com o promotor de justiça, o doutor Nurino Tremeia, quase 2 horas, sabe? Então nós colocamos os pingos nos is e tal, sobre tudo que rolou, tudo que aconteceu. Então o abuso da função de justiça foi muito grande, o valor pecuniário das sanções é muito alto, são 5 passagens, são pessoas extremamente humildes, são pais que não têm dinheiro para comprar um pão, um leite para a criança, para o adolescente para ir para a escola e ter que pagar uma multa pecuniária nesse valor. A administração pública ela não tem função econômica, ela não é empresarial. Ela não deve gerar lucros. E é o que está acontecendo. Até pensei de fazer uma representação no Tribunal de Contas do Paraná para ver onde que vai esse dinheiro. Pelo amor de Deus, o que é isso? Aí o promotor ajuizou uma ação civil pública, instaurou uma ação civil pública, estava fazendo um inquérito civil, investigativo, propôs uma parceria com a promotora da Vara de Infância e Juventude. Haja visto o que aconteceu.
As crianças e adolescentes sofreram vexames públicos, Sim. constrangimentos, risco à incolumidade física, não passavam na roleta, eram obrigados a descer do transporte coletivo e locomoverem-se de a pé para casa, inclusive à noite. Isso aí é desumano. Ou pagando inteira a passagem. É desumano o que eles fizeram e eles têm que responder por isso. Responder, responsabilidade civil objetiva, sem necessidade de provar culpa. Tem que responder. Sim. Isso não pode acontecer. O abuso de uma autarquia, né, em cima de crianças e adolescentes. Não, isso não pode acontecer. Eu fiquei como cidadão indignado. A Altrans fez uma representação no Ministério Público da Comando de Ponta Grossa, foi encaminhada para a Sexta Promotoria, doutor Honor Tremeia, acatou, né, instaurou o procedimento, tudo, e provavelmente vai ser uma representação, uma ação em juízo. Então, vão responder. Tem que responder. Sim, isso não pode mais acontecer. Então, eu sou legalista, sou a favor da lei. Hoje eu devido? Sim, mas devido à logística e ao corpo funcional insuficiente, fizessem parcelado, 500. Outra coisa, por que 3 meses depois das férias? Se a empresa tem que mandar um relatório diário para uso indevido de cartões. Então, eles não cumprem a lei e querem fazer valer a lei? Eles acham que tem um amparo legal para isso? Isso é abuso do poder público em cima do cidadão munícipe. Luiz, agradeço a participação aqui no programa, a Guinel, nosso parceiro aqui no programa, e a gente aproveita, falamos sobre transporte coletivo, hoje volto a repetir, a gente falou com a Guinel a respeito disso na semana passada, a gente sempre tem falado aqui a respeito da necessidade de nós termos uma visão mais coletiva das coisas, né? Um respeito mais com o próximo e passar a entender, né? Se possível, quanto mais a gente puder colaborar para queimar menos energia, para ter um mundo melhor, mais justo, com um transporte coletivo de qualidade, participar disso, eu vejo com muito bons olhos, né? Então, o pessoal botar na cabeça. Em outros países mais avançados, o transporte coletivo é fundamental. Todo mundo utiliza, é o empresário com a sua malinha 007, indo para o trabalho, é o estudante, é toda a sociedade. Então, vamos ajudar a fazer um transporte coletivo de qualidade aqui no município de Ponta Grossa, né? E para isso precisa da participação das pessoas, participação como do Luiz, do Aguinel, de todas as pessoas que, além do seu trabalho, ainda encontram tempo para colaborar, para ver se melhoram o transporte coletivo da cidade onde vive. Nós terminamos o programa agora, lembrando que quinta-feira estamos de volta aqui na TV Vila Velha, falando mais a respeito de poder público, transparência e de tudo aquilo que o povo está clamando, né? Com grande vontade, com grande ímpeto, que é solução para os seus problemas. Até quinta-feira, aqui na TV Vila Velha.